Fala pessoal, você quer correr de kart aqui no estado de São Paulo? Conheça o KVR Kart, campeonato itinerante de kart. Corre em Interlagos, Granja Viana, Aldeia da Serra, Valinhos, Nova Odessa, Paulínia. Vai correr também no Cartódromo de Tudo, renovado Cartódromo. Quer conhecer toda essa galera animada? Curtir esse vídeo? Essa foi a nossa foto oficial do ano passado. Venha fazer parte da foto de 2020 e 2021. Procure aí pelo nosso site www.kvrkart.com. Bom, amigos, chegamos finalmente aí ao segundo episódio da nossa série de corridas antigas com narração em português, e é o GP da África do Sul de 77, 1977, há 43 anos atrás. Uma grande corrida, uma histórica corrida aí, por diversos motivos da história. Vocês vão entender o porquê, para quem não conhece. Eu sou Bruno Mendonça, estou trazendo aqui o segundo episódio GP da África do Sul de 77. E assim estava a classificação do Mundial até esta prova. A gente teve até então, tivemos duas corridas. A primeira na Argentina vencida pelo Georg Scheckter, a segunda no Brasil vencida pelo Carlos Reutemann, que era o líder com 13 pontos. Scheckter com os 9 pontos da Argentina, na Wolf, estreante Wolf. Passe e Emerson Fittipaldi na terceira e quarta posição com 6 pontos. Passe e Emerson à frente de James Hunt e Niki Lauda. James Hunt na McLaren, que era o atual campeão mundial em 76, e o Niki Lauda, que foi o vice. Mário Andretti tinha 2 pontos com Gunnar Nilsson com 2 pontos também. O sueco, estreante na Fórmula 1. Tem Gazzoni 1 ponto e Renzo Zorzi da Shadow 1 ponto. Ingo Hoffmann e Alex Dias Ribeiro ainda não tinham pontuado. Veja só, nós tínhamos 4 pilotos brasileiros nessa época. Passe e Emerson em terceiro e quarto no campeonato. A Copersucar deu um salto muito grande em 77, dando esperanças ao Emerson, aos brasileiros que gostavam de Fórmula 1. José Carlos Passe era na época um dos favoritos ao título disparado na temporada. Foi segundo na Argentina, liderou Interlagos, ganharia Interlagos, caso não tivesse um acidente lá na curva do Sol. Enfim, e essa era a classificação dos construtores. Veja só, a Ferrari com Carlos Reutemann e Niki Lauda tinha 17 pontos. A Wolf tinha 9 pontos. A Wolf só tinha o Georg Scheckter, só tinha um carro da Wolf. A Brabham Alfa Romeo 6 pontos, 6 do passe. Tinha também o outro piloto, que era o John Watson, que fazia estreia na Brabham. A Copersucar com o Emerson Fittipaldi e o Hoffmann tinha a quarta posição com 6 pontos. Copersucar, Fittipaldi à frente de McLaren, Lotus, Ensign, Shadow e Tyrrell no Mundial nessa época. Uma vergonha o que a imprensa brasileira fez com esse time da Copersucar, do Emerson e do Wilson. Então vamos lá. Lotus com 4 pontos, McLaren em quinto com 6 pontos, a Ensign 1 ponto, Shadow 1 ponto. A Tyrrell não tinha pontuado ainda com seu P34, o famoso carro de 6 rodas da equipe Tyrrell. A March, que tinha 4 carros alinhados nesse ano, um deles do nosso Alex Dias Ribeiro na equipe Hollywood March aí. A BRM só tinha um carro, BRM que em 72 alinhou, chegou a alinhar 5 carros, só tinha um carro, foi o último ano da equipe, decadente. E tá aí o mapa do GP da África do Sul em 77, como era a pista. Tá vendo a largada aí? Curva 1, freada forte, traçado bem rápido, apenas 3 freadas fortes aí, bem curto também, 4 km e 100 metros praticamente, circuito de Kyalami,
famoso circuito de Kyalami, recebeu a Fórmula 1 até 85, retornou em 92 e 93 com um outro tipo de traçado que era invertido a esse. Aí são imagens raríssimas, não sei de onde são essas imagens. Imagens raríssimas dos treinos livres que foram na quinta-feira. Essa corrida foi no sábado, então o Qualify, treino classificatório, foi na sexta-feira. Na quinta-feira choveu muito, como vocês podem ver na imagem. Esse é o Jacques Laffite da Ligier Matra. Tá aí o passe na Brabham vermelha aí, né? Martini Brabham, com motor Alfa Romeo, Alex Dias Ribeiro passando. Aí o vice-líder do campeonato, Scheckter. O Scheckter era vice-líder, tinha ganhado a primeira prova. Essa é uma prova na África do Sul, então a torcida sul-africana lotou o autódromo, né, na esperança de ver uma vitória do Scheckter. A equipe Wolff estreou muito bem, com vitória. Só a equipe Wolff e a equipe Brown GP em 2009 estrearam na Fórmula 1 dessa forma, com vitória, liderando o campeonato. Daí o Vittorio Brambilla, que agora estava na Surtees. Aí ele, Vittorio Brambilla, na Surtees, foda. Pulou da marcha para uma equipe média aí, a Surtees. A marcha caindo, o carro antigo caindo aí. Daí o Lauda. E Andreas Nicolaus Lauda, com a sua Ferrari número 11, na chuva, quinta-feira antes. Aí o autódromo vazio, algumas pessoas no dos boxes. Aí o trabalho das equipes, a M23 do James Hunt, o atual campeão mundial. É um amigo do James Hunt empurrando. É um amigo, um grande amigo do James Hunt empurrando, ajudando a empurrar o carro. Não é mecânico da McLaren. Eu esqueci o nome desse amigo, né? Daí a Brabham, que é do John Watson, o Carlos Reutemann, que era da Brabham, foi para a Ferrari. E o Clay Regazzoni foi demitido da Ferrari e assumiu um posto na Enzyme e estava muito bem, estava dando trabalho na Enzyme, esse novo projeto Tissot Enzyme com o Clay Regazzoni. Aí as duas McLarens, a campeã do mundo 1 e 2, James Hunt, e o alemão Jochen Mass. Netinho de 6 rodas, a suspensão dela, olha que barato. É o Carlos Reutemann, líder do campeonato. Os argentinos eufóricos aí com o piloto na Ferrari novamente, depois do Fangio e do Froilán Gonzalez. Tivemos 3 argentinos na Ferrari: Carlos Reutemann, Froilán Gonzalez e Fangio nos anos 50, os dois. Reutemann ficou aí em 77 e 78. E ele está conversando com o dono da Hesketh. Você conhece essa figura aí do filme do Rush, né? Tá tricotando aí com o dono da Hesketh. É o Jacques Laffite, vendo aí o trabalho da equipe March, dos 4 carros da March. O francês Jacques Laffite da Ligier Matra. É o nosso saudoso José Carlos Patti. Da Brabham, agora com o motor Alfa Romeo V12. Só a Ferrari, a BRM e a Alfa Romeo tinham o motor V12. O restante do grid, V8 Ford. Daí o Tom Price. Tom Price, personagem marcante dessa prova, já vocês vão ver. Renzo Zorzi, ali da Shadow, descansando no box, da patrocínio da Ambrosio. Tá aí o John Watson. John Watson estava sofrendo nos primeiros dias aí na Brabham. Os primeiros 3 GPs dele na Brabham. E aí Nick Lauda. Tinha 8 meses do acidente Lauda. Mario Andretti e Colin Chapman da Lotus. Os caras mais geniais aí da história do automobilismo. Aí o jovem Peter Warr. 10 anos depois trabalhou com Senna na Lotus. Aí o George Scheckter, grande George Scheckter. Equipe pequena com um carro apenas da Walter Wolff Racing, praticamente sem patrocínio. Tinha vencido a primeira prova, era o vice-líder do campeonato. É o Vittorio Brambilla na Surtees. A torcida sul-africana lotou para ver o George Scheckter e o Ian Scheckter, que era o irmão dele. É o nosso querido Alex Dias Ribeiro. Muitas vezes já conversei com ele pessoalmente, tenho os livros dele, acompanhei a trajetória dele.
o Alex foi o melhor piloto da March nesse ano, dos 4 March praticamente. Só que ele sofreu com um carro defasado de 76. O carro tinha vencido corrida em 75 com o Brambilla, tinha vencido com o Ronnie Peters em 76, mas para 77 já era um carro defasado que não deu certo. Aí os patrocínios dele todos brasileiros. Era outro tempo. Rastro, Hollywood, Caixa, Rodão. Nós tínhamos uma equipe com o Emerson Fittipaldi, o Hoffman, Cooper Sucker na Fórmula 1 e estava muito bem nesse começo de ano. Tínhamos aí o Alex Jezebel, que veio um furacão na Fórmula 3, Fórmula 2, já foi para a Fórmula 1. Só que esse ano praticamente queimaram a carreira dele. Aí o Clay Regazzoni, né, o bigodinho aí. E os pilotos saindo para o treino de classificação. Aí o Renzo Zorzi, Tom Price na Shadow, agora com patrocínio da Ambrosio. James Hunt, atual campeão mundial. James Hunt na sexta-feira tinha feito o melhor tempo. Jack Lafitte, tá aí o Emerson Fittipaldi na Cooper Super Fittipaldi. Tá aí o Scheckter. Scheckter na Wolf. Você vai conhecendo aí os carros. Passou o Mas. Olha o pessoal. Olha onde o pessoal acompanhava. Que absurdo, gente. Ver isso hoje em dia. Já pensou? Pessoal numa saída de curva, tirando foto ali do lado da zebra. O treino classificatório rolando e eles ali tirando foto. Pensa isso nos dias atuais. E vai acontecer um acidente muito grave em relação a isso durante a corrida, com um fiscal, com um bombeiro, né? Tá aí câmera on board para você sentir como era andar nessa Tyrrell de 6 rodas em Kyalami com o Patrick Depailler da Tyrrell Ford P34. Grande piloto francês, Patrick Depailler, que assumiu a Tyrrell após a aposentadoria do Jack Stewart e o falecimento do Sever, que ia ser o primeiro piloto da equipe Tyrrell, né? Tá aí, ó, 6 rodas, 4 na frente e 2 gigantes atrás. Bem desequilibrado o carro, né? Mas ele veio acertando aí para chegar no top 10 no treino classificatório. Tá aí o James Hunt. Tá voando o James Hunt. Já a gente vai ter os tempos na tela, né? Tudo certinho. Agora nós vamos ter o tempo de cada piloto no treino classificatório. O nome do piloto, o carro. Olha o pessoal, que absurdo. Na saída de curva, o piloto tá pisando na zebra e 1 metro depois tem uma pessoa sentada tirando foto. Tá aí Mário Andretti da Lotus. Lotus veio em crescimento na segunda metade de 77 e veio a ser campeã em 78. Muito merecido o título do Mário Andretti. É Tyrrell de 6 rodas. A gente acabou de ver na onboard aí do Patrick Depailler e tá aí ele de frente. Patrick Depailler. E tá aí, você vai ver muito George Scheckter, né? Piloto da casa, piloto local. Piloto que levou quase 200 mil pessoas a Kyalami. Pela primeira vez a gente teve um piloto da África, claro, da África do Sul, mas do continente africano, que liderou o Mundial. Os 9 pontos da Argentina, o Scheckter chegou a liderar o campeonato mundial. Olha o bombeiro onde tá. O pessoal não tinha noção nenhuma do perigo, né? Fiscalização 0 também, né? Tá aí o nosso querido Tom Price, do país de Gales, Shadow. Jochen Mass, piloto número 2 da McLaren aí, escudeiro do James Hunt, alemão, Jochen Mass, que vai fazer uma prova excelente de recuperação nessa corrida. Fiquem de olho nele. Tá aí Niki Lauda. Jacques Lafitte da Ligier Matra. Olha o pessoal ali tirando foto. Esse é o Patrick Neve. Esse vermelho é a March, é um dos 4 carros da March. Um tinha patrocínio da Hotmans, que era do Ian Scheckter.
Ian Scheckter acabou não correndo essa prova. Justamente o GP local dele, o Max Mosley alugou a marcha dele para outro piloto. Isso acontecia na Fórmula 1. Muito aluguel de carros, muito piloto pagante na época. Não era fácil a Fórmula 1 nos anos 70. Nós temos 23 carros para essa prova, então todo mundo vai tá aí a Cooper Sucker principal do Emerson. O Emerson entre os 10 no momento. John Watson tá acabando aí o treino classificatório, todo mundo na pista. Tá vendo que o fluxo na pista tá grande. Aí o Ronnie Peterson agora na tira de 6 rodas, companheiro do Patrick Depailler. Uma das duplas mais fortes da Fórmula 1 dessa época. Patrick Depailler e Ronnie Peterson. E daí vamos assistir na pista. A gente vai na arquibancada, vai nos blocos? Não, a gente vai dentro da pista assistir o treino da Fórmula 1. Essa é a BRM do Larry Perkins. E tá aí a BRM não estava bem. Sempre fora, com o carro apenas. Vamos ao grid de largada do GP da África do Sul, no dia 5 de março de 1977, há 43 anos atrás. Pole position, campeão mundial James Hunt McLaren Ford 1:15.96, que o Zé Carlos Patti, segundo na Brabham. Olha como estava bem o Patti, era um dos favoritos ao título. Niki Lauda em terceiro na Ferrari, 1:16.29. Patrick Depailler na Tyrrell, 1:16.33. George Scheckter, o vice-líder do mundial, na Wolf, 1:16.35. Mario Andretti, Ronnie Peterson e Carlos Reutemann. Ronnie Peterson e Carlos Reutemann fechando a quarta fila. E em nono, se tivesse Q1, Q2, Q3 nessa época, o Emerson tinha passado para o treino decisivo. Emerson Fittipaldi na nona posição, Cooper Sucker Fittipaldi 1:16.64. Gunnar Nilsson, Lotus Ford, 1:16.68. John Watson, Brabham. Veja só, o Emerson à frente de Lotus, Ligier, Brabham, McLaren. E a imprensa matando a pau os Fittipaldi aqui no Brasil. John Watson, 11º, 1:16.71. Jacques Laffite, Ligier, Matra, 1:16.74. Jockey Mas, 13º, McLaren Ford, 1:16.99. Vittorio Brambilla na Surtees, 1:17.08 na 14ª posição. E tá aí Tom Price na sua última corrida na Fórmula 1, 15º na Shadow. Clay Regazzoni na Enzyme em 16º, 1:17.21. Vamos para a última página, até o 23º. E em 17º, a melhor marcha dos 4 carros da marcha. A competição era entre eles, e é o nosso querido Alex Dias Ribeiro do Brasil, 1:17.44. Hans Stuck, o alemão, na marcha, 1:17.49. 18º, Hans Binder Surtees. Renzo Zorzi, 20º. Renzo Zorzi vai fazer parte do acidente que vai ter nessa prova aí, 1:18.42. O Boy Hay na marcha, 1:19.55. É o carro que seria do Ian Scheckter. 22º, Larry Perkins da BRM. E o Brett Langer, sempre na última fila, o Brett Langer na marcha, 1:24.35. Outro que não correu nessa prova também é o Patrick Neve do Canadá. Bom, 77 mais à frente estreou algumas equipes, alguns pilotos como Gilles Villeneuve, equipe Renault. Tá aí, GP da África do Sul, Kyalami, 5 de março de 77, um sábado, 78 voltas, na pista de 4.104 metros. E é a corrida que a gente vai acompanhar agora. Tá aí o programa oficial à sua esquerda, né? Citizen Grand Prix, South Africa, Saturday, 5 de março de 1977. Bom, amigos, então vamos agora, GP da África do Sul de 1977, 43 anos atrás. A Fórmula 1 era uma jovem ainda de 27 anos. Aí o grid de largada na tela. Carlos Reutemann ali ao lado do Ronnie Peterson. Carlos Reutemann
largando em oitavo, ao lado do Ronnie Peterson. Atrás deles, na fila 5, tem o Emerson na Copersucar e tem o Nilson na Lotus. 3 primeiros colocados aí, muito fortes. 4 campeões mundiais de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt e Mario Andretti. Circuito de Kyalami, na África do Sul. É a ponte Dunlop. Daí Emerson Fittipaldi, 9º no grid, 4º no campeonato. Copersucar Fittipaldi, motor Ford, carro 28, esperança do Brasil na Fórmula 1 nessa época aí, junto do José Carlos Paz. Os dois muito bem, 3º e 4º no campeonato aí, depois de 2 corridas, e vai começar o GP da África do Sul. Daí o Nilson, que era um sueco, 10º no grid com a Lotus, 2 suecos, ótimos pilotos aí, em 2 times de ponta nessa época da Fórmula 1. Um sueco na Lotus, o Nilson, e um sueco na Tyrrell, que era o Peterson, o Ronnie Peterson. E daí eles para a volta de apresentação. Se se lembra, em 72 não tinha volta de apresentação em muitas corridas. A partir daí, 5 de março de 1977, volta de apresentação do GP da África do Sul. James Hunt puxando a fila. Volta de apresentação sempre foi lenta, né? Nessa época era mais lenta ainda. Olha o público onde ficava ali. Claro que eles não tinham estimativa exata. Tá aí James Hunt pole position. Eles não tinham uma estimativa exata, mas todo o autódromo cercado de barracas, motorhomes. Estima-se que tinha cerca de 200 mil pessoas aí nesse GP da África do Sul. Olha ao fundo, carros e mais carros. Foi a explosão da Fórmula 1 nos anos 70 aí no mundo todo. E na África do Sul, principalmente por causa do George Scheckter, que era um grande piloto. Sul-africano George Scheckter, campeão mundial de 79. Esse ano aí, estava disputando o título aí com a novata Wolff, que foi a maior surpresa da Fórmula 1 nessa época. Estreou já com vitória e liderando o campeonato. Aí James Hunt na McLaren M23, o campeão mundial de 76. Vinha com sede aí para buscar o bicampeonato. Aí o Hunt puxando a fila, José Carlos Passe na segunda posição. O Lauda com o Patrick Depailler. Na terceira fila, Mario Andretti com George Scheckter, Ronnie Peterson e Carlos Reutemann, Emerson Fittipaldi. Aí os pilotos chegando ao grid, os 23 carros dessa prova. E James Hunt e José Carlos Passe na Brabham Alfa Romeo V12. Hunt, Passe, Lauda e Depailler, Andretti e George Scheckter, Ronnie Peterson, Carlos Reutemann, Emerson Fittipaldi, Gunnar Nilsson. Eu quem mais na 13ª posição. Só se movimentando no fundo. Largada para o GP da África do Sul 77. Repararam como o pilotão, o pessoal do fundo queimava a largada e não tinha pênalti nessa época. Na realidade era em dólar. James Hunt na liderança. Essa prova teve uma declaração do Hunt, mas eu vou falar disso só no final de prova. James Hunt liderando no McLaren M23 motor Ford. No final de prova eu dava a declaração do Hunt sobre o que aconteceu com ele nessa prova. É de fato engraçado.
completar a primeira volta. A curva da vitória aí, Kyalami. E essa reta maravilhosa aí que parecia a reta de Interlagos, só que invertida a Interlagos, né? Essa curva parece o café. Uma reta primeiro em subida, depois uma longa descida. Esse trecho em subida e agora descida. A diferença da primeira volta 0,7 James Hunt e Niki Lauda. Niki Lauda botando pressão no Hunt desde a primeira volta. Niki Lauda na Ferrari 312 T2. A Ferrari que lançava um carro praticamente por temporada. Era difícil isso acontecer na Fórmula 1 nessa época. Classificação da primeira volta, aí os 6 primeiros colocados: James Hunt, McLaren, Ford, Niki Lauda na Ferrari, George Scheckter saiu da 6ª posição para a 3ª na largada, hein? Ótima largada, George Scheckter na Wolf. Patrick Depailler manteve a 4ª posição, passe acabou caindo de 2º para 5º. A largada em subida e o carro da Brabham era o mais pesado do grid. O motor Alfa Romeo V12 era muito pesado. O tanque cheio não rendia bem, mas rendia bem no final de prova. Jochen Mass aparecendo na 6ª posição. Ele foi um dos caras que acabou queimando a largada. Ele tá largando em 13º e passou a primeira volta em 6º. Que queimada de largada de Jochen Mass. Passou a primeira volta em 6º. Fernando James Hunt. Niki Lauda em 2º. Batalha épica entre Lauda e Hunt. No meu entender, os melhores pilotos aí de 75, 76, 77 na Fórmula 1. Hunt com o carro da Hesketh ganhou corrida, uma equipe minúscula, sem patrocínio. Acertou a Hesketh, ganhou uma corrida do Niki Lauda, inclusive. Com a saída do Emerson, abriu essa vaga na McLaren. Ele casou perfeitamente com a equipe. Bom, esse é o replay da largada. James Hunt corrige o passe. Você vai ver como o pessoal, se eu colocar em câmera lenta, você vai ver como o pessoal de trás queima a largada, tá vendo aí? Não queimou a largada, ó, comprimiu o pelotão. Olha o Jochen Mass onde tá. Olha que o Hunt partiu. E o Jochen Mass deu uma queimada legal na largada. Foi dessa forma que o Ronnie Peterson sofreu seu acidente fatal em Monza 78. 200 litros de combustível, o pelotão de trás compactou com o da frente e teve um acidente. Tá aí o Alex Dias Ribeiro passando. O pelotão compactou e lançou o Peterson aí para a barreira de pneus. Tá aí o Hunt, boa largada do Scheckter. O Emerson apareceu ali, apareceu em 5º. A freada perdeu posição aí para quem tá do lado de fora. Bom, esse foi o replay da largada. Cruzamento rápido. Primeira corrida do James Hunt na McLaren GP Brasil 76, já largou na pole position. O campeonato 76 foi decidido por um ponto lá. Aquele GP do Japão, esse GP do Japão de 76, em breve vocês verão aqui nesse canal. Em breve nós teremos GP do Japão 76 na chuva, aqui no canal das corridas clássicas, com narração em português. Para quem não me conhece, prazer, sou Bruno Mendonça, um amante aí do esporte a motor. Estou resgatando um pedaço aí da história do automobilismo aí com essa série. Aí James Hunt abriu um pouquinho agora pro Lauda. Abriu nada. Na reta o motor V12 da Ferrari chegava muito rapidamente aí. Você viu como no começo da reta tinha uma diferença considerável, que o Lauda na reta, durante essa reta, ele tirava, né? Era bem mais rápido de reta aí. A Ferrari V12 aí do Niki Lauda. O Ford V8 do James Hunt, né, era um ótimo motor, tinha torque. Você vê que no miolo o James Hunt abre um pouquinho, ó, escorregada do Lauda, perdeu um tempinho. Que Lauda segundo colocado, Ferrari 312 T2. Reparem agora na diferença, na subida da reta e no final de reta.
Comparem a velocidade do James Hunt com o Niki Lauda. O Ford V8 contra o Ferrari V12. Veja só, olha, início da reta. Você vê que tem um espaço ali de 4 carros entre o Hunt e o Lauda. Olha no final de reta como chega a Ferrari. Embala no vácuo. Olha só. Diferença de velocidade no final de reta impressionante. Na freada da 1, o Lauda já colou no Hunt. No miolo, o Hunt abriu. Batalha épica entre James Hunt e Niki Lauda, hein? Pra vocês aí que assistiram o filme Rush, esse é um vídeo real dessa batalha, não fictício do Rush. É sensacional ver os dois correrem aí. Pra quem assistiu na época, eu sou nascido em 82, não posso falar isso. Mas meu pai, as pessoas que eu conheço de automobilismo que viram os dois correrem juntos aí. Vamos dizer que o Hunt perdia fadiga, né? Era um cara gostava, bebia, era um cara da noite, perdia noites, mesmo antes da corrida. Então, o Lauda tinha um preparo físico e mental bem melhor que o James Hunt, mas de velocidade o Hunt nos anos 70, um dos 3 melhores aí da Fórmula 1. E James Hunt e Niki Lauda. George Scheckter em terceiro na Wolff, esperança do torcedor sul-africano. Kyle Scheckter, terceiro colocado na Walter Wolff Ford, equipe que estava iniciando aí na Fórmula 1. Em 79, um dado curioso, em 79 o James Hunt correu no Wolff. E depois dos treinos classificatórios para a etapa de Mônaco, ele decidiu se aposentar. O Keke Rosberg pegou essa vaguinha para ele em 79. Para 1980, a Copersucar, ou a equipe Fittipaldi, na verdade, sem o patrocínio da Copersucar, Fittipaldi e o Steve Emerson compraram o que restou aí da Wolff. E junto dessa compra veio os carros, as peças, né, a fábrica e o finlandês Keke Rosberg fez dupla com o Emerson. No ano de 1980, na Skoll Fittipaldi. Os carros F7, F8 naquele ano, tipo o pódio do Emerson na Fórmula 1. E tá aí o George Scheckter. O Scheckter que estreou muito bem, teve passagem na McLaren com vitória. Tá aí o Depailler que tá seguindo o Scheckter, tá colando no Scheckter, quarto colocado. Tá aí Patrick Depailler, a Tyrrell de 6 rodas aí, que todo mundo fala, sempre falamos sobre isso, né? Tá aí a Tyrrell de 6 rodas na tela pra você. Ela existiu realmente. Um dado curioso, se você contar a Fórmula 1 e carros de passeio, carros de marcas, e a outra Tyrrell abandonando ali, ó, Ronnie Peterson. Tá ali ao fundo, escorregada do Depailler, e o Ronnie Peterson, problema de motor. Tá ele já fora do carro ali, ó, uma pena. O sueco voador está fora do GP da África do Sul 77. E atrás do Depailler veio o passe na 5ª posição. A Brabham ela tinha um começo de prova muito difícil, quando o tanque de combustível baixava, quando o peso igualava um pouco, começava a voar a Brabham. Aí Patrick Depailler. Estava falando sobre o Scheckter. O Scheckter esteve na McLaren em 73, foi para Tyrrell, teve até 76, teve vitórias na McLaren, vitórias na Tyrrell. 77 teve vitória na Wolff. E aí no final de 78 foi contratado para a Ferrari e não perdeu a oportunidade, né? Foi campeão aí em 79, mesmo não sendo o melhor no ano, né? Todo mundo achou que foi um ano fantástico do Gilles Villeneuve, mas o Gilles Villeneuve não terminava as corridas. Bom, as câmeras perderam aí a ultrapassagem do Niki Lauda. Ele é o novo líder da prova. Niki Lauda, novo líder da prova. James Hunt em segundo. Cansou já o James Hunt. Começo
de prova, Lauda na frente, essa corrida é dele, se não tiver problema algum, e de desvantagem no campeonato. Carlos Reutemann, seu companheiro de equipe com 13 pontos, era o líder, que botava muita pressão no Lauda. Carlos Reutemann era o líder do campeonato com 13 pontos, George Scheckter era o segundo com 9. Na terceira posição vinham empatados José Carlos Passe e Emerson Fittipaldi com 6 pontos da Nick Lauda. Ferrari 312 T2. Carro fantástico dessa temporada de 77, essa Ferrari do Carlos Reutemann e do Nick Lauda. Tá aí o Scheckter sendo perseguido agora pelo Patrick Depailler. E eles já chegando no Hunt, hein? Hunt saiu Passe, Jochen Mass, Mario Andretti. Jochen Mass aí que deu um pulo de 13º para 6º na largada. Reduzida. Incrível, né? O som da reduzida aí nessa freada da 1. Aí temos 10 minutos de prova, chegando a 11 agora. Uma prova mais ou menos aí para 1h40, 1h38 de corrida. Claro que a gente não tem, vocês vão reparar durante a transmissão, tem muitos cortes por conta da fita. Acho que a fita muito antiga estragou, embolorou, não sei. E vai ter muitos cortes aí, vai ficar preta a tela, né? Eu editei, cortei essas partes, mas perdem muitas voltas por conta de ter estragado o rolo, né, a fita dessa gravação do GP da África do Sul. Que pena que eles não tinham HD na época, né, para guardar. Não existia essa tecnologia, era tudo no rolo, na fita. E daí Nick Lauda, James Hunt, Scheckter, Depailler, Passe, Jochen Mass, Mario Andretti aí. Primeiro corte que eu falei para vocês, perdemos algumas voltas. Mas vale o registro histórico. Passou ali o nosso Emerson Fittipaldi, vem na 10ª posição, Vittorio Brambilla em 11º na Surtees. Logo depois vem a March. Aí o Vittorio Brambilla com esse patrocínio da Beta, né? Sempre patrocinou o piloto aí durante sua carreira na Fórmula 1. Bom, esse ano de 77 a gente teve 23 pilotos apenas nessa prova. Mas durante o ano estrearam muitos pilotos. Um exemplo, a McLaren começou a alinhar 4 carros. 2 oficiais, Mass e Jochen Mass e James Hunt. E aí alinhava uma segunda equipe, o carro 14 e carro 40. Tá aí Tom Price. Tom Price na Shadow. Que fritada na curva 1 para segurar a posição do Nilson na Lotus, hein? Tom Price, 14º colocado na Shadow. Bom, o Price nessa prova é uma prova clássica, uma prova que todo mundo que assistiu comenta pelas rivalidades, ultrapassagens, mas principalmente por tudo que vai acontecer nessa prova que vocês vão ver já com o Tom Price. Foi a última prova na Fórmula 1 do Tom Price. E última prova, infelizmente, do José Carlos Passe. Durante a prova a gente vai relatando aí o que aconteceu. É o Nilson. Chegando no retardatário BRM. BRM tinha 5 carros de 72 com Marlboro. Vinha bem. E a BRM tinha apenas decadente BRM, último ano dela da Fórmula 1 praticamente. Apenas o Larry Perkins, apenas um carro. Tá aí Nick Lauda. Sozinho liderando a prova. O pessoal acenando. Tínhamos poucas câmeras, né? Não tínhamos câmera on board. Tínhamos poucas câmeras, pouco recurso. Vamos dizer que 6 câmeras faziam a pista toda. Se pegar Interlagos tinha 4 câmeras. Hoje em dia tem 60, 70 câmeras na pista. Cada carro tem 3 onboards. Então,
Quando se perdia uma ultrapassagem como a do Lauda, você viu que teve mais um corte aí, né? Já pulou algumas voltas aí. E o Scheckter é o novo segundo colocado. James Hunt em terceiro, perdendo o rendimento de James Hunt, que foi o pole position. E na terceira posição no momento. Teve um corte aí nas imagens também, por conta das fitas antigas, né? Os rolos enormes, gigantes. E aquilo era fácil, se você não guardasse bem, era muito fácil mofar, ter algum tipo de umidade e tal. E era um grande problema aí manter isso. Teve muita corrida que a Globo, por exemplo, teve muita corrida que a Globo perdeu, que teve um incêndio na Fitotec em 76. E a Globo perdeu esses arquivos aí da Fórmula 1 antes de 76. De 77 em diante, eles têm um acervo deles, tudo certinho. Mas 76 para trás, muita coisa se perdeu. Niki Lauda liderando. Tá aí a classificação. Niki Lauda Ferrari. Segundo George Scheckter, sul-africano. Já tá em segundo o Scheckter. A torcida empurrando ele. James Hunt na terceira posição. McLaren Ford. Patrick Depailler na Tyrrell em quarto. José Carlos Patti em quinto. Na Brabham em sexto. O Mario Andretti na Lotus. Emerson Fittipaldi vinha na nona posição com o Persuca. E o Alex Dias Ribeiro vinha na 16ª posição com a Hollywood March Ford. Tá aí o Lauda. Abrindo muito aí de diferença agora, hein? Vê que os outros pilotos não aparecem aí na mesma imagem. Andreas Nikolaus Lauda, austríaco, campeão mundial 75, 77 e 84. Renzo Zorzi abandonando com a Shadow. Repare agora que vai acontecer um acidente aí muito grave. Ele abandona com a Shadow e tem problemas na bomba de combustível. Você vê que ele quer descer do carro, o carro começa a pegar fogo, que era a preocupação da época. 2 bombeiros vão atravessar a pista para apagar esse incêndio. Eles atravessam no meio da pista. E aí a gente vai colocar em câmera lenta. Tá aí o Zorzi, preocupado com o carro começa a pegar fogo. Quando começava a pegar fogo assim, o tanque incendiava o carro inteiro. Se o piloto estivesse dentro do carro, acidentado, era o grande fator de risco dessa época na Fórmula 1. Acidentes e fogo. E o fiscal Jansen Van Vuren atravessando a pista. Ele é atropelado pelo carro, pelo Fórmula 1, pela Shadow do Tom Price. O fiscal vem a falecer na hora. O Van Vuren, o extintor que estava na mão dele, pegou em cheio a 300 km por hora a cabeça, o capacete do Tom Price. Tom Price faleceu também na hora do acidente. O carro continuou acelerando durante a reta toda. No final de reta, com ele acelerado, ele se chocou com a Ligier Matra do Jacques Laffite. O Laffite não entendeu nada. Tá aí o Zorzi, assustado vendo essa cena aí. Ele que era italiano. O Jacques Laffite pensou que ele estava brigando por posição com ele e se chocou com o Jacques Laffite. Jacques Laffite levantou da Ligier e foi reclamar com o Price. Quando ele chegou na Shadow, ele não acreditou na cena que ele viu. Já já a gente vai ver como ficou o estado do carro. Tá aí o Zorzi. Olha a cara do fiscal. Ninguém sabe o que fazer. Não tinha um controle, não tinha rádio. E um erro também dos fiscais para atravessarem a pista. Tinha que ter fiscal tanto de um lado do box quanto
do lado externo da pista. Foram coisas que a Fórmula 1 foi aprendendo ao longo dos anos, né? Tá aí por outro ângulo. O Zorzi preocupado com o carro e o fiscal atravessa a pista de costas para de maneira irresponsável. O Van Buren vem a falecer, isso na frente da arquibancada aí, da grande arquibancada na reta de Kyalami. Os médicos chegam, mas não tem o que fazer. Zorzi chorando muito. Ele que quase abandonou a Fórmula 1 por conta desse acidente. E não parava a prova, gente. Tinha um acidente fatal na pista. E eles não davam bandeira vermelha. E não paravam a prova. A prova continuou. Niki Lauda ficou revoltado no pódio. Tá em câmera lenta. Por outro ângulo, olha o tamanho do extintor. Imagina, ó, bateu na cabeça do piloto Tom Pryce. Tá aí Tom Pryce, nossa homenagem. Ele que era do país de Gales, nascido em 11 de junho de 49, a 5 de março de 1977. Jovem Tom Pryce. Equipe Shadow. Foi da equipe Token em 73. E o Tom Pryce substituiu o falecido em acidente também. O Peter Hevison na Shadow permaneceu 74, 75, 76 e 77. Faleceu aos 28 anos. Foi pole position em Silverstone 75, justamente com passe. E o melhor resultado dele na Fórmula 1 foi 2 vezes terceiro, na Áustria em 75. E aqui em Interlagos, em 1976, que foi aquele pódio em que os policiais carregaram os pilotos no ombro. Tá aí Tom Pryce, fica aqui a nossa homenagem. O galês fazia questão de falar que era do país de Gales. Ele não era britânico, ele era do país de Gales. Piloto Tom Pryce. E a prova continua. Um absurdo você pensar isso nos dias atuais, né? A segurança que se tem hoje em corridas, em Fórmula 1. Só na Fórmula 1, em todas as categorias menores. Fórmula 1 dos anos 70, você tinha que ser muito macho para correr nisso. Tá aí Niki Lauda. O Niki Lauda não sabia, ele via o que acontecia ao redor, acidente, tudo, mas ele não fazia ideia que tinha falecido um piloto. Lauda, que era muito preocupado com segurança, sempre foi preocupado com segurança, assim como Jack Stewart. Em todos os briefings que tinham na Fórmula 1, ele era o mais preocupado com tudo. Formou a GPDA um pouquinho mais tarde aí, né? A Grand Prix Drivers Association, que batia de frente com a FISA nessa questão da segurança dos circuitos, né? Infelizmente, eles só viam circuito que pagava bem para ter a prova e não a segurança dos circuitos para ter a corrida. Assim era a FISA, assim era a FOA, assim era o Bernie Eccleston e assim é o mundo. Vou tomar uma água aqui que eu tô até em choque nessa análise do acidente do Tom Pryce aí. O resgate do Tom Pryce, ó, no meio da pista, sem ambulância,
Eles atravessam a pista de novo. O Jacques Laffite não tá acreditando no que tá acontecendo ali. Tá estático, parado, olhando pro nada. Eles resgataram o piloto na maca e eles estão atravessando a pista de novo para voltar até o centro médico. Que não era o centro médico, era uma cabine. Para depois dessa cabine levar para ambulância. Então pensa o que era a Fórmula 1 nesses anos. Tá aí o Lauda pegando vários retardatários, mais uma marcha. Tínhamos 4 carros da marcha. Tínhamos o Hans Stuck, tínhamos o Patrick Neves, tínhamos o nosso Alex Dias Ribeiro, brasileiro. Alex correu de Hesketh de 76, 77 na marcha, 78 voltou para a Fórmula 2 e fez 2 provas na Copersucar Fittipaldi em 79. No fim da Copersucar, que voltou a ser apenas Fittipaldi. Abandonos no momento: Ronnie Peterson, né, motor, o Johan Boy H, que era um holandês na marcha, o Renzo Zorzi e o Tom Price e o Jacques Laffite, que foi esse acidente, né? O motor abriu o bico, a shadow do Renzo Zorzi, e por causa desse motor, os 2 bombeiros atravessaram a pista e aconteceu um acidente fatal. Uma coisa levou a outra. Aconteceu um acidente fatal do Tom Price, que, já morto dentro do carro, acelerando, atingiu Jacques Laffite. Tá aí a marcha tomando volta. E tomava volta a marcha nessa época, hein? O carro era tão bom em 75, 76. Deu trabalho com o Vittorio Brambilla, ganhou prova com o Ronnie Peterson, 76. Ganhou o GP da Itália, o Ronnie Peterson, 76, de marcha. E os 4 carros da marcha aí se arrastando no momento, tomando volta. Foi o ano que o Max Mosley decidiu apenas ganhar dinheiro. Não investiu nada no carro, ganhou dinheiro em cima sempre de 4, 5 pilotos que traziam diversos patrocínios. Olha o estado que ficou o carro do Tom Price. Olha essa cena. Sobrou nada. José Carlos Patti na 5ª posição com a Brabham Alfa Romeo, sendo atacado aí pelo Jochen Mass. E o líder do campeonato, Carlos Reutemann, em 7º, hein? Sem pontuar no momento. Carlos Reutemann a perigo de perder a liderança do campeonato. O Lauda dava a resposta na hora certa para o companheiro de equipe. O Reutemann liderando o campeonato. O Lauda abre na frente uma vantagem significativa, é o líder, e o Reutemann é apenas o 7º. Era uma ducha de água fria no companheiro de equipe. Bom, essa foi a última corrida do José Carlos Patti. Você viu ele ali. Nascido em São Paulo, 6 de outubro de 44. Falecido 2 semanas após essa corrida, 18 de março de 77. Tinha 33 anos. Ele voltou da África do Sul, foi para São Paulo para aguardar o GP da Espanha em São Paulo durante 2 semanas, e ele depois embarcaria para a Espanha para continuar a fase europeia da Fórmula 1. Sofreu um acidente de helicóptero em Mariporã e acabou falecendo. Então essa foi a última corrida de José Carlos Patti, um brasileiro que certamente seria campeão do mundo de Fórmula 1. Ele que venceu o GP Brasil de 75, chegou a liderar o Mundial de 75, terminou em 6º, passou pela Williams, que tinha carro da marcha, a Surtees, e teve anos maravilhosos aí nessa Martini Brabham. Foi 2º nos Estados Unidos em 74, Inglaterra 75, África do Sul 77. Desculpa, Argentina 77, saiu errado aí. 3º na Áustria em 73 e em Mônaco no ano de 75. Curta carreira, mas brilhante carreira, com certeza. Um fenômeno aí das pistas do José Carlos Patti. Morreu muito jovem, deixou filhas e esposa. O Brasil despejou 2 meteoros na Fórmula 1 nos anos 70. Emerson Fittipaldi e José Carlos Patti. E aí nos anos 80 mais 2. Nelson Piquet e Ayrton Senna.
Para mim, os quatro, com todo respeito ao Felipe Massa, com todo respeito ao Rubens Barrichello, mas os quatro melhores pilotos brasileiros que já tivemos na Fórmula 1. Passi, Emerson, Senna e Piquet. Infelizmente o Passi nos deixou muito cedo. Na classificação, o líder é Niki Lauda da Ferrari, George Scheckter segundo na Wolff, James Hunt terceiro na McLaren, Patrick Depailler dando sufoco aí no James Hunt, no inglês James Hunt. Aí o francês Patrick Depailler Passi na quinta posição e Jochen Mass em sexto. Depailler para cima do James Hunt. Aí o Hunt, que é o terceiro, 1.2 para o Depailler, que é o quarto. James Hunt na McLaren M23 e Patrick Depailler, o francês, na Tyrrell Ford T34. O Hunt que bebia e o Depailler que fumava absurdo. Assim eram os pilotos dos anos 70. Que escorregada do Hunt, hein? Ficou agora, hein? Acabou com os pneus traseiros aí o James Hunt. Tá aí o Scheckter, que é o segundo. Hunt terceiro, Depailler em quarto, Passi em quinto, sexto. Jochen Mass, o alemão. Olha o Depailler pra cima de James. Fechou a porta. James Hunt fechou a porta, 0,3 a diferença. Fechou a porta para James Hunt. Depailler era abusado também. Ele teve poucas vitórias na Fórmula 1, mas marcantes, como Mônaco em 78. Ele era, traduzindo dos anos 90, por exemplo, ele era como Jean Alesi, sempre andava entre os líderes, era muito ousado, arrojado. E não pensava muito não, ia pra cima. Aí o Hunt dando mais uma volta na BRM. Triste o fim da BRM na Fórmula 1, foi muito triste. Olha a diferença de reta. A BRM que fazia o motor próprio, o BRM V12 lá. Mas olha só, nem parecia um carro de Fórmula 1. BRM que foi campeã do mundo com Graham Hill em 62. Teve pilotos como Jean-Pierre Beltoise, Jack Stewart. Foi a grande equipe inglesa dos anos 60. E no final dos anos 70 simplesmente deixou de existir. Uma equipe, nos anos 60 era uma equipe tão boa, tão popular quanto Ferrari, quanto Lotus. E James Hunt na McLaren número 1. Era muito boa essa época que o campeão mundial usava o 1 estampado no bico de forma gigante, né? Pra todo mundo ver, eu sou o 1, sou o campeão do mundo. Hoje em dia isso se perdeu também. E vamos ouvir agora, né? O som do motor V12 da Ferrari de Niki Lauda. Sobe o som.
a Ferrari de número 11 do Niki Lauda. O Reutemann era o número 12. Niki Lauda líder, Ferrari 312 T2. Despachando a concorrência em Kyalami. Você viu ali o carro da Ligier? A da Ligier tá parado ali, acidentado ainda. Eles não retiravam o carro. Na África do Sul, eles não utilizavam o trator também para tirar o carro. Largavam os carros aí às margens da pista. Outro fator, né, tão diferente da Fórmula 1 atual. E a segurança também, né? Qualquer pessoa podia pular esse murinho aí e entrar no meio da pista a hora que quisesse. Quantas vezes não vimos pessoas ultrapassando a pista e a câmera filmou, né? GP do Brasil de 78, icônica imagem. O Emerson chegando na segunda posição, tá aí Niki Lauda, campeão mundial de 75. Ferrari 312 T2. Ele que foi campeão em 75, 77 pela Ferrari, foi para a Brabham em 78, permaneceu até 79, abandonou a Fórmula 1. Retornou pela McLaren em 82 e veio a ser campeão em 84, aposentando de vez em 1985. Bom, eram poucas câmeras, você vê também que os cinegrafistas ainda nem conheciam o Fórmula 1, né? Eles perdiam várias ultrapassagens. O couro tá comendo entre terceiro, quarto, quinto e sexto colocado e eles estão aí filmando lá, vou filmar o líder. Eu sei que ele é o líder, eu vou filmar o líder. Não tinha um controle. Opa, passe no box. Pit stop, José Carlos Pazzi. Vamos contar o tempo do passe. Brabham Alfa Romeo V12, a BT 45. John Watson era o companheiro de equipe do passe nesse ano. E o Hans Stuck, o alemão da March, veio a substituir o passe depois desse acidente até o final do ano. E o Bernie Eccleston contratou o Lauda. Tá aí o pit stop 31.98. Pra época era um bom pit stop 31. Muita gente perdia 1 minuto, 1 minuto e meio pra fazer um pit stop e trocar os pneus. Tá aí a Brabham que por conta desse peso extra aí gastava muito os pneus traseiros principalmente. E o Scheckter na segunda posição. Nesse momento só um problema aí com o Niki Lauda para o Scheckter conseguir sua vitória aí em casa. O Scheckter tem um dado curioso na carreira dele. Como os salários da Fórmula 1 eram baixos, ele nos contratos dele, né, ano a ano, Patrick Depailler passou o James Hunt. É o novo terceiro colocado, Patrick Depailler na Tyrrell. Já volto a falar sobre o Scheckter. Patrick Depailler na Tyrrell passou o James Hunt e foi embora. Líder Lauda, Scheckter, Depailler, Hunt, Mas e Watson. E o Hunt já vai estar ficando pro companheiro de equipe dele que largou na 13ª posição. Você vê como o desempenho do James Hunt piorava aí ao longo da prova. Bom, como eu vinha falando, o Scheckter, como os salários eram baixos na época, no contrato dele na Fórmula 1, dizia no contrato que o Scheckter, ao final da temporada, o carro seria dele. O carro que ele mais utilizou durante o ano seria dele. E o Scheckter, ele tem um museu na casa dele com todos os carros que ele usou na Fórmula 1. É um museu incrível, né? Tem a Ferrari de 79, tem a Wolf, tem McLaren, né? Tem a Ferrari de 80, tem diversos carros, né, de Fórmula 1. Imagina quanto vale essa coleção do Scheckter hoje em dia, se ele quiser um dia vender essa coleção, né? Vi uma reportagem uma vez na BBC que ele fez a entrevista. E nessa entrevista de fundo tava todos os carros dele. As Tyrrell de 6 rodas, Tyrrell de 4 rodas, de 75. Sul-africano George Scheckter. Tá aí mais um corte na imagem, né, da fita, infelizmente. E a gente já vai para 2 voltas para o final. Niki Lauda voando
resposta para o Carlos Reutemann. E para a própria Ferrari, né? Que achou que o Lauda, após o acidente, não tinha condições mais de ganhar a corrida e ser campeão do mundo. É a resposta dele. Fazia apenas 7 meses daquele acidente quase fatal do Lauda em Nürburgring em 76, o carro pegou fogo, ele ficou internado. Semanas internado, né? E ele já estava aí em plena forma, mostrando para a Ferrari, para o mundo da Fórmula 1 e para os torcedores que ele estava de volta. Tá aí Niki Lauda, Ferrari 312 T2. E essa é a última volta para Niki Lauda. Última volta para Niki Lauda. Nem ele no miolo do circuito. Olha essa reduzida da Ferrari. Imagina o som. Era um motor V12. Imagina o som da reduzida. Imagina você estar nesse autódromo ouvindo essa Ferrari. O diretor da equipe era o Luca de Montezemolo, que veio a se tornar presidente da Ferrari anos à frente, né? Daí ele, Andrés Nicolaus Lauda, mais conhecido como Niki Lauda, vencedor do GP da África do Sul de 77, bandeira quadriculada. Logo após a bandeirada ele para o carro. Ele deu a seguinte declaração: ele parou o carro ali porque ele estava muito preocupado. Tinha algo batendo no fundo da Ferrari, tinha algo preso na Ferrari batendo, e ele ficou preocupado nas últimas voltas de ter algum problema grave. Aí o Kimas passando John Watson. Ele estava preocupado com esse problema. Quando ele desceu do carro, que ele foi checar embaixo do carro, ele tomou um susto. Era o Santo... Aí, ele mexendo no carro, o Santo Antônio do carro do Price, que tinha sido despedaçado, que estava na pista. Ele ficou preso no fundo do carro do Lauda durante mais de 7 voltas. Até a classificação final, 78 voltas, 1 hora e 42 minutos de corrida. Vencedor Niki Lauda da Ferrari. George Scheckter era o líder do campeonato agora. Wolf Ford, terceiro Patrick Depailler, James Hunt na quarta posição, quinto Jochen Mass, as duas McLaren, quarto e quinto, sexto John Watson na Brabham Alfa Romeo, Vittorio Brambilla na Surtees em sétimo, Carlos Reutemann da Ferrari em oitavo, péssimo resultado do Carlos Reutemann, perdendo a liderança do campeonato. Clay Regazzoni na Ensign em nono, Emerson Fittipaldi na Cooper Sucker Fittipaldi na 10ª posição, e os demais brasileiros, o Passi foi o 13º, e o Alex Dias Ribeiro abandonou na 16ª posição, abandonou a prova aí na volta 54 dessa corrida. Foi o último a abandonar a prova, o Alex Dias Ribeiro. Aí o restante chegando, a galera ali aguardando para invadir a pista, que era muito fácil, né, para acompanhar. Aí o Lauda que tinha vencido essa prova, abandonou o carro para checar e tá preocupado com o que poderia acontecer debaixo do carro, né? Foi andando aí pros boxes. O pessoal correndo, pessoal animado correndo para invadir a pista e acompanhar o pódio. O pódio que vai ter um sul-africano aí, o George Scheckter na 2ª posição, né? Que era uma festa pro pessoal. Piloto da casa no pódio. Aí o Lauda. Austríaco Niki Lauda.
Aí o pessoal tirando foto, ó. Tem que girar o rolo. Ele com a sua, olha lá, torcedor com a sua Yashica, tira a foto, vira o rolo, né? Dava aquela viradinha no rolo, tirava outra foto. E tinha que tirar de pertinho, senão não saía a foto. Não chegava tão perto para tirar foto, pessoal. As câmeras com zoom era muito cara, né? Não era todo mundo que podia ter uma câmera com zoom, né? Mas o zoom que a gente tá nesse momento é a marcha entrando aí no box. E o pessoal invadindo tudo, invadindo pista, box, dentro do box. Aí o box da Ferrari, ó. Olha só. Final de prova, olha o que era o box da Ferrari final de prova. Tinha esse patrocínio da Jeep na Ferrari, né? Os mecânicos usavam o uniforme, a Jeep, uniforme amarelo da Jeep. Corrida histórica da Fórmula 1, esse GP da África do Sul de 77, por diversas circunstâncias, né? Corrida, o acidente em si, mas a corrida também, uma corrida muito boa. Marcante aí os duelos do James Hunt com o Niki Lauda. O retorno do Niki Lauda às vitórias depois daquele acidente quase fatal. A última corrida do passe na Fórmula 1 é muito marcante essa corrida do GP da África do Sul 77. As decisões sobre segurança tomadas aí após essa prova também, muita coisa mudou. O Dr. Sid Watkins começou a trabalhar em todos os GPs depois disso aí, em Fórmula 1, sempre apostos em carro, em carro da organização da prova, da pista, né? O pessoal aguardando o pódio e o público chegando. Você vê de novo aí a classificação final, vencedor Niki Lauda, segundo Johan Scheckter, terceiro Patrick Depaneus, 3 no pódio. James Hunt foi em pole position, caiu para a quarta posição. E o James Hunt deu uma declaração sobre isso. Ele fez muita festa aí, desde o avião até a África do Sul, né? Foi aquele GP que o James Hunt pegou a aeromoça, que o Emerson contou, que eles foram 18 horas numa viagem até a África do Sul. Tava todo mundo dentro desse avião e ele foi pra festa, não dormiu à noite. E ele disse que perdeu a corrida por fadiga. As 10 primeiras voltas estavam muito bem e depois meio cansando, até não sentir os braços das últimas voltas. E foi o que aconteceu mesmo, ele perdeu 46 segundos do Lauda aí, situação normal de prova. Aí o público gritando Lauda. Olha o que era o pódio. Essa varandinha ali era o pódio. No pódio, o Dr. Sid Watkins, ele participa do pódio e ele informa o Niki Lauda sobre o falecimento do Tom Price. E depois informa o Scheckter. E nas câmeras do pódio vai flagrar exatamente esse momento, exatamente o rosto dos pilotos depois, né? Perde o clima total esse pódio aí da África do Sul. Mas era obrigação do Dr. Sid Watkins, né? Informava todos os pilotos. Fazia questão de conversar com todos. E sem WhatsApp para informar no grupo da Fórmula 1. Não tinha nem celular. É o caminhão indo resgatar aí, né, os pedaços de Fórmula 1 que sobraram, carros como o do Tom Price, que foram abandonados na pista.
Aí o público vai aumentando aí no pódio. Muita gente ia embora antes até do final de prova, cansado, né? Passou o dia inteiro no sol, cansados, para não pegar trânsito e ir embora antes, mas muita gente ficava até o final mesmo, ganhando tudo. Não era apaixonante. Lauda, esses são os caracteres oficiais da Fórmula 1 dessa época: Lauda, Scheckter, Depailler, Hunt, Mas e John Watson. Já a gente vai acompanhar depois do pódio como ficou a classificação do Mundial de Fórmula 1 em 77 aí, depois dessa prova. Lauda deu uma crescida no campeonato, Scheckter voltou à liderança. Scheckter tinha vencido na África do Sul, voltou à liderança do campeonato. Aí ele ficou esse GP em casa. Motivos aí pra animar a torcida. Aí o pódio, cerimônia de pódio. Chegando o Niki Lauda, seu troféu. Olha o Dr. Sid Watkins ali do lado. Ele apareceu. O Sid Watkins está à direita, atrás desse mecânico da Ferrari. Da Áustria. Tá aí o Dr. Sid Watkins, vem conversar com o Lauda. De camisa preta o doutor. Ele informa o Scheckter e o Lauda tá aí, ó. Acabou de saber o Lauda que... Vou embora. Eu vou embora desse pódio. O Lauda acabou de saber que o Tom Pryce tinha falecido e foi embora do pódio. Ele não esperou o Depailler e o Scheckter chegar ao pódio. O Scheckter vai chegar sozinho para comemorar o segundo lugar. Aí ele recebe a notícia também que o Tom Pryce tinha falecido e acaba com o pódio do George Scheckter. Aí ele chegando. Os africanos. Piloto da casa, George Scheckter. Jogando o boné. Quem será que guardou esse boné até hoje em casa aí como relíquia, né? Olha o uniforme. Acho que a Solange, se vê esse macacão aí, vai falar: olha, esse macacão faria, hein? Logo da Goodyear, da Wolf, equipe canadense, Wolf. We have here Niki Lauda, the winner for the second year running of the Citizen Grand Prix. Niki, would you tell us the story? Aí a fita corta, infelizmente a gente não tem o final desse pódio, galera. Espero que tenham gostado. Rothman et Lauda 13 points, 4e James Hunt 9 points, Depailler est 7e avec 4 points. Voici Niki Lauda, le visage marqué par un très grave accident, mais le talent est resté intact apparemment. C'est ce que nous pouvons souhaiter à Niki Lauda après avoir supporté une telle épreuve. Infelizmente, ele faleceu e o Lauda fica sabendo. O doutor ao lado dele ali. O doutor tava de preto. E foi isso, GP da África do Sul de 77. Classificação do Mundial de 77 após a terceira etapa. George Scheckter liderava com a Wolf com 15 pontos, Carlos Reutemann ainda era o segundo com 13 e o Niki Lauda já empatou. Já chegou aí no Carlos Reutemann. James na quarta posição em nono, ainda mantendo as chances do campeonato. Era muito competitivo. Passe, 6 pontos na quinta posição. Emerson Fittipaldi em sexto com a Cooper Sucker. Que eram os 5 aí, outros favoritos ao título. Scheckter, Reutemann, Lauda, Hunt, Passe. Depailler primeiros pontos da Tyrrell, 6 pontos. Van Andretti 2 pontos na Lotus. E Nilsson 2 pontos. Jochen Mass era o 10º com apenas 1 ponto. A batata do Jochen Mass na McLaren estava assando. Os outros 2 brasileiros que participaram do Mundial de 77, Ingo Hoffmann na Cooper Sucker, marcou 0 ponto. Alex Dias Ribeiro 0 ponto. O Ingo Hoffmann não participou dessa prova, não participou dessa fase europeia. Primeira parte europeia aí da temporada. Classificação no Mundial de Construtores, Ferrari 26 pontos, abriu imensa vantagem. O Wolff, apenas com os pontos do Scheckter, vinha na segunda posição.
McLaren Jochen Mass e James Hunt vinham com 9, Brabham Alfa Romeo 7, Cooper Sutter 6, Lotus 4, Tyrrell empatou com a Lotus com 4 pontos, eternas rivais Tyrrell e Lotus, né? Nos anos 70. Oitavo Ensign, Shadow 9, com 0 ponto March, BRM, Surtees, Hesketh, Ligier, Williams e Leck. A gente, mais à frente aí no GP da Inglaterra, em Silverstone, estreia a equipe Renault. E na Alemanha estreia a ATS na Fórmula 1. Nós vamos ver tudo isso aqui no Corridas Clássicas. No próximo episódio das Corridas Clássicas aí com narração em português, terceiro episódio da série, o GP da Argentina em Buenos Aires 81, a guerra entre os turbo e os aspirados aí, e a batalha interna da equipe Williams de Carlos Reutemann e Alan Jones. É no próximo episódio das Corridas Clássicas do automobilismo.